Ok, chegando para mais um programa na TV São Carlos, canal 7 e 99 da NET, David Pires dentro da noite. É o quarto programa e hoje nós teremos a presença da Roseli Arias, que é uma psicóloga. Interessante o assunto, nós vamos abordar o tema transtorno bipolar. Eu quero convidar você a acompanhar atentamente, é interessantíssimo essa matéria sobre transtorno bipolar. Também nós falaremos sobre a biografia do Tim Maia. Quem que não conhece Tim Maia, né? Num oferecimento lá da Livraria Nobel, falar sobre esse cantor polêmico da nossa música, Tim Maia. Na parte do filme, nós vamos comentar sobre A Casa dos Sonhos. É interessante, eu assisti esse filme, eu recomendo para vocês, vocês vão acompanhar o trailer depois, é imperdível esse filme. E também The Animal. Quem que não conhece? Eu vou falar depois desse grupo de rock dos anos 60 e a canção A Casa do Sol Nascente, que você vai se amarrar. Olha quem chegou aqui, David Pires. O melhor da moda, tudo mais bonito pra você arrasar. As novidades que você adora, Arraso é o lugar. Lindos acessórios, moda praia, o melhor em moda íntima. Quem veste Arraso não anda, quem veste Arraso desfila. Rua Larga, número 991. Livraria e Papelaria Nobel. Em um ambiente agradável e aconchegante, você encontra best-sellers, literatura nacional e estrangeira, livros técnicos em geral, guias de viagem e turismo, além de uma grande variedade de livros infantis. Lá você encontra também brinquedos pedagógicos e educativos, presentes finos, canetas sofisticadas, agendas e material de papelaria voltado para o público teen. Possuímos um espaço agradável para leitura em nosso mezanino. Visite-nos no Shopping Iguatemi, São Carlos. Telefones 3307-1219 ou 3307-4292. Olha quem chegou aqui, David Pires. Ok, nós já estamos de volta e também aqui nos nossos estúdios, a Roseli Arias. Roseli, primeiramente eu queria agradecer que gentilmente, né, aceitou o nosso convite para abrilhantar então mais o nosso programa aqui. É David Pires dentro da noite, então é mais uma estrela, não é verdade? Então nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui e nós acompanhamos o seu trabalho, viu, Roseli? A matéria que foi veiculada nos meios de comunicação. E o tema é interessante. Mas primeiramente eu gostaria que a Roseli é psicóloga. Posso chamar de você? Pode. Você. Roseli. Roseli é psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica. Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Aqui em São Carlos, né, Roseli? Fica onde aqui o seu consultório? Na rua 7 de setembro. O número agora eu não me lembro. Não está lembrando, mas é fácil, né, de localizar. Depois, inclusive, nós vamos colocar aqui o e-mail da Roseli, tá certo? Coloca ali, entrar em contato dentro da matéria que nós vamos abordar aqui. Se você tem alguma dúvida ou não entendeu, não fui claro em alguma exposição, que você pode escrever, que com certeza nós passaremos então para a Roseli e ela vai responder. Legal? O e-mail é uma forma boa de contato. Boa de comunicação, se né? Se tiver alguma dúvida que ainda quiser perguntar, eu estou à disposição. Pode escrever que eu respondo sim. Legal. Roseli, mas veja, o que é transtorno bipolar? Porque eu quero dizer o seguinte, eles falam que eu dou uma cortadinha em meus entrevistados, mas eu quero esclarecer. É que às vezes você lê e tem um entendimento, mas na verdade o nosso programa tem esse condão de esclarecer também os nossos telespectadores. O que é transtorno bipolar? E é muito importante essa oportunidade que você dá, David, né, e proporciona para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais, né, principalmente no que diz respeito à vida mental, né, aspectos mentais que muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de ouvir, né? E é uma coisa importante, necessária. Como a gente cuida do corpo,
a gente Cuidar, deve cuidar da mente também, né? Nós tivemos recentemente um teólogo que cuida da alma, então por que não? Ter o corpo, a alma e a mente aí no caso, né? Uma saúde mental, né, Roseli? Tem até um médico psicanalista famoso inglês, Dr. Bill, ele sempre colocava uma frase importante que dá para traduzir isso que a gente está querendo passar, né? Certo. Um corpo não é nada sem uma mente, e uma mente também não é nada sem um corpo, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que Deve ter, ter, né? Agora, é uma doença, então, o que ela é? É caracterizada pela alternância de humor, é isso? Isso. O transtorno afetivo bipolar, ele é um diagnóstico, a princípio, é importante que eu coloque, psiquiátrico. Sim. Então, para a investigação e o tratamento dessa doença pelos médicos psiquiatras, né? Para poder, através de medicações, né? Certo. E o transtorno afetivo bipolar, o próprio nome diz afetivo, né? É um transtorno das emoções. Sim. Então, ele se caracteriza por fases, onde, por exemplo, existem duas fases predominantes, básicas, a mania e a depressão. A mania que eu digo não é a mania que a gente tem de fazer coisas de uma forma repetitiva, no sentido popular da palavra. São sintomas e aspectos que a pessoa apresenta de uma euforia exagerada, de uma alegria exagerada. Tá. Porque, como você colocou, às vezes nós comentamos assim, o nosso corpo é uma máquina, é uma verdadeira máquina. Concorda com isso? Que o nosso corpo é uma máquina? Isso. E a nossa mente é o motor dessa máquina. Né? Até porque na verdade essa variação de estímulos, como colocou, é o quê? É provocado o quê? Umas respostas aos estímulos internos e externos, é isso? Seria isso? Olha, as causas do transtorno afetivo bipolar, qualquer coisa, qualquer tipo de doença psiquiátrica, ou mesmo do corpo, né? Não existe uma causa única. Certo. Então existem fatores, né, que intervêm, que causam. E a gente pode dizer que o homem é um ser biológico, psicológico e social, né? Então existem esses três aspectos envolvendo, né, a causa do transtorno, por exemplo. Se a gente pensar nos aspectos biológicos, tem duas coisas envolvidas, que é a parte genética, que a gente herda, né, dos genes dos nossos pais. Dentro da parte biológica também tem fatores assim de neurotransmissores e de substâncias químicas, desequilíbrios no cérebro da gente, né? Entendi. Agora veja bem. Também, só para completar os aspectos psicológicos, que são as características de cada um, o jeitão, que eu posso dizer assim, de cada um lidar com situações, né? Por exemplo, situações de estresse, traumas que acontecem na vida, perdas significativas, né? Isso tudo afeta profundamente, né? Agora, muitos se consideram fortes, porque tem pessoas, Roseli, que administram bem, né, uma perda, um problema que ocorreu na sua vida, e outros não, falam, sou forte, eu sou insensível. Na verdade, todos nós somos sensíveis. Você concorda? Olha, todos nós temos assim dificuldades, né, para lidar com determinadas situações, como eu estava falando antes, dependendo da característica de personalidade de cada um, até um pouquinho da genética, né, do que a gente herda. E também existem dificuldades mesmo reais, né, que a gente enfrenta, passa. Certo. E a gente também tem, além dessas dificuldades, que é o que você falou, a gente tem recursos próprios. Certo. E que a gente pode usar para lidar
com essas situações, e cada um vai lidando com o seu jeito. Né? Porque às vezes é totalmente diferente a reação, né? Tem pessoas que às vezes aconteceu na vida e você fala, pô, mas essa pessoa é insensível, porque ele não, e outros se desesperam com mais facilidade, né? Por exemplo, David, o transtorno bipolar não é uma falta de caráter, sabe? Não é porque a pessoa quer. Realmente é uma doença. Uma doença crônica, grave, que até é difícil de ser diagnosticada, até da própria pessoa aceitar o tratamento. Porque ele é o primeiro passo, né? Porque sabe que eu também estive observando, quando falasse aí da parte de mania, tem a mania de grandeza também, ele tem essa às vezes ele está tão abatido, de repente ele é tão forte que ele quer comprar tudo, ele consegue, ocorre essa nessas duas fases da doença que a gente estava falando, né? Então, que eu estava referindo à fase de mania, a pessoa fica mesmo, ela se sente dotada de poderes e capacidades especiais. Sim. Ela se sente forte, poderosa, melhor que todo mundo. Né? Os pensamentos ficam acelerados, assim, vem um atrás do outro. A gente diz que até há uma fuga de ideias. O que, por exemplo, para a gente é mais fácil avaliar, tolerar uma frustração, esperar, pensar um pouco mais diante de um limite da realidade. Para a pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar é muito difícil, porque ela não consegue, né? É uma dinâmica. Ela fica desconectada da realidade, né? E aí acaba mesmo nessa fase de mania, que a própria palavra diz, uma euforia grande, ela tudo pode, e ela faz as coisas numa aceleração física e mental que ela acaba até nem conseguindo fazer por conta dessa dificuldade. Né? Inclusive, coloca em risco, inclusive, os bens, se não tomar cuidado, ele acaba dilapidando, ocorre isso também? Em situações mais extremas de crises, de mania, a pessoa se envolve em gastos enormes, né? Até acaba entrando em situações de comportamento de risco, de grandes perdas financeiras, como você falou, de trabalho. É difícil até o tratamento, até para a pessoa tomar consciência, né, da necessidade. E geralmente é importante até que os familiares ajudem o indivíduo de ajuda, e levar, né, num momento mais, né, de depressão, né, que ele está precisando, conscientizar e até acompanhar e dizer para o profissional situações que a pessoa passou. Né? Qual o método mais adequado para tratar o transtorno bipolar? Qual é o método que a gente poderia aplicar? Então, o transtorno bipolar deve ser tratado, em primeiro lugar, por um psiquiatra, né? Porque o paciente ele vai precisar de medicação, se não a vida toda, mas quase a vida toda, por ser uma patologia crônica, né? E se ele não é tratado, muitas vezes em momentos que ele está estabilizado, que ele está bem, né? Ou que ele está numa crise mais de euforia, ele para a medicação, achando que está tudo em ordem. Mas isso pode até desencadear no futuro crises mais intensas, ela vem com mais em períodos mais curtos. Roseli, eu quero, o nosso tempo, esse espaço, como eu comentei inicialmente nos bastidores lá, é um bate-papo, né? Eu sei que é interessantíssimo, profundo, nós poderíamos discorrer bem mais, mas eu creio que nós já demos então uma pincelada, né, no transtorno, esclareceu-me inclusive vários pontos que a gente lia a respeito, e eu agradeço o seu carinho nas respostas aí, tá bom, Roseli? Quero colocar inclusive o programa nosso aqui, às vezes se precisar voltar, nós estaremos aqui à disposição. Tá bom, Roseli? Tá. Muito obrigado, viu, por ter aceito. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos amigos, fique à vontade. Tá, eu agradeço também a oportunidade, é sempre bom, né? O meu trabalho é na área de saúde mental e é uma coisa que eu valorizo muito, né? E como a gente disse, tem que ser cuidado mesmo, não ser esquecido, deixado de lado. Ok. E esse é o nosso objetivo aqui, né? Tá legal. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.
Agora nós queremos falar sobre o livro Literatura num Apoio Cultural lá da Livraria Nobel, lá do Shopping Iguatemi, falar sobre a biografia do Tim Maia. Quem que não conhece o Tim Maia, né? É um livro interessante que foi escrito por o Nelson Motta e é um dos melhores livros publicados neste ano no Brasil. Se nós olharmos, inclusive, os detalhes técnicos, o livro realmente é uma bagunça até, tá? Mas é de fácil leitura, um livro muito divertido, inclusive nos ajuda a descobrir um pouco da vida de um dos maiores intérpretes e compositores da música popular brasileira. Inclusive tem dados lá interessantes, tem alguns aqui até impublicável, né, do Tim Maia, mas conta inclusive um show que ele iria fazer lá no Geraldão e ele não apareceu com medo de subir no avião por causa de uma tempestade. E tem outros casos assim que ele demorou e o próprio apresentador, Tim Maia, apareça, dá tempo ainda, nós estamos aguardando você. Então, se você ler esse livro, você vai ficar amarrado, ficar conhecendo um pouco mais da história de Tim Maia e naquela dinâmica, né, desse livro que foi escrito pelo Nelson Motta. Então, vale a pena você ler, você vai devorar, inclusive, 385 páginas do caótico e bem retratado livro do cantor mais polêmico e mais carismático da música popular brasileira. Falo de Tim Maia, e é um dos livros mais vendidos, inclusive. E meus parabéns aqui para o Nelson Motta por ele escrever esse livro, ok? Agora, filme, ótimo. Nós queremos, agora nós vamos falar sobre o quê? A Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos, um filme que nós vamos rodar um trailer, inclusive, dele, conta a história seguinte. Um bem-sucedido editor, Will Atento, creio que é o nome, ele deixa o seu emprego, né, ele é um importante executivo lá em Manhattan e se muda com a esposa e as suas 2 filhas para uma charmosa cidade ali da Nova Inglaterra. Mas à medida que ele vai se adaptando à sua nova vida, eles descobrem que seu lar perfeito foi o local de assassinato de uma mãe e seus filhos. E a cidade inteira acredita que foi pelas mãos do marido que aconteceu isso. Então, quando o Will ele começa a investigação, ele não tem certeza se ele está começando a ver fantasmas ou se a história trágica está chegando perto demais da sua casa. Então, as suas únicas pistas do Will é uma vizinha misteriosa que conhecia aqueles que foram assassinados a tiro naquela casa. E ao juntar então essas peças desse sinistro quebra-cabeça, o Will e a esposa eles precisam descobrir quem matou a família que morou na Casa dos Sonhos, de Will e a sua família, antes que o criminoso volte para matar outra vez. Então eu recomendo esse filme, A Casa dos Sonhos. Vocês vão adorar. Upon a time, there were 2 little girls who lived in a house. Hey, Will, come here. I wonder where they live now. There's something out there. What were you doing in there? You live here and you don't know about the murders. What murders? The whole family was shot. The father survived. You did it. How could the neighbors not have said anything to us? The house has been empty a long time. I need to talk to you about one of your patients, Peter Ward. Let's make sure we're talking about the same man. That's not Peter Ward. That's me. We released you 7 days ago. Oh, I hate it when you leave. Mwah. Look, They told me that you and the girls are dead. What do you remember? I left my wife and my family at home this morning. Who's at the door? You can't stay there. It's gonna kill you. Once upon a time, there were 2 little girls who lived in a house. Gostaram do trailer do filme?
interessante. Filme, eu assisti o filme. O filme é maravilhoso. Você vai ter aqueles momentos, aqueles picos de medo, sabe? É interessante você seguir, então, essa investigação que o Will está fazendo para descobrir quem que matou aquela família naquela casa que ele sonhava ter e teve essa casa. Muito bem. Agora, no espaço Memory TV, o Clique da Saudade, nós vamos falar sobre uma banda lá britânica, lá inglesa, dos anos 60, formada por Eric Burdon, o Alan Price, o Hilton Valentini e o John Steele e Chas Chandler. The Animal. A música, se eu falar da música, você vai lembrar dessa banda. Os Animals, eles alcançaram sucesso com seu compacto e depois essa canção que nós vamos retratar, The House of the Rising Sun, a Casa do Sol Nascente. Porque os vocais uivados do Burdon e os arranjos dramáticos do Price criaram indubitavelmente o primeiro hit do folk rock. Em 1965, entretanto, o grupo estava prestes a se separar. Price deixou a banda e continuou a carreira solo. O Eric Burdon, ele continuou um pouco mais ainda, falando Eric Burdon and the Animals, mudando seu estilo musical, mas em 1970 a banda se dissolveu. 1970, inclusive, foi o ano que dissolveu The Beatles. Então, o The Animals também, eles se separaram nesse período. Depois, eles tentaram novamente voltar à carreira em 1976, mas não teve grande repercussão, não. Nova tentativa fizeram em 1983, mas não conseguiram alavancar a nova tentativa da banda. Então, os The Animals, eles são lembrados como um dos expoentes do rhythm blues britânico dos anos 60. Vamos ouvir então The House of the Rising Sun.
Recordar, linda canção realmente que nos reporta, né, nos transportam, né, para aqueles anos 60, um período maravilhoso de nossas vidas que realmente não volta mais. Mas você pode ouvir as canções, ouvir inclusive o programa Memories, a música da sua vida, que nós temos inclusive na Rádio Clube, segundas e terças-feiras, das 21 às 22, que nós tocaremos essa canção para você. Você pode nos escrever, está aqui o nosso e-mail, dentro da noite, @davidpires.org. Ou pode ligar também, tem o nosso telefone. Eu gostaria de você, o quê? Como eu sempre digo, uma sugestão, uma crítica, né? Para você, que a gente possa cada vez mais ir melhorando esse programa, que é uma alegria a gente estar aqui na tela da TV São Carlos, canal 7 e 99, trazendo para você Dentro da Noite com David Pires, ou David Pires Dentro da Noite. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau.